Oi pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio da série Prédios que Amamos e hoje nós vamos conhecer o edifício Louveira. Fala pessoal, eu sou o Otávio Ponte Dura, sócio da Refúgios Urbanos Imobiliária e eu estou aqui com o Rafael Sorrigoto, que é arquiteto e é nosso sócio também lá na imobiliária, e hoje nós vamos desvendar para vocês um pouco do edifício Louveira, que é um símbolo do bairro, né, Rafa? É um clássico de Higienópolis, da Vila Boim. Acho que tornou a Vila Boim super no spotlight aí tanto de arquitetura quanto de convivência do bairro. Assim. Acho que o bairro muito se organizou em função desse desenho. Eu acho curioso a questão assim, mesmo as pessoas que não sabem o nome do prédio, que não sabem nada de arquitetura, enfim, quando a gente passeia por esse pedaço, é um edifício que ele atrai o olhar, né? Não tem como passar desapercebido pelo Louveira. É quase uma continuação da praça, né? Então acho que as pessoas, todo mundo acaba conhecendo até como parte integrante da praça, aquela coisa que você não consegue dissociar mesmo. Assim. A gente tem alguns prédios aqui no bairro que tem essa característica de ser meio simbólicos e o Louveira é um deles mesmo. Eu entendo que a questão das cores também, a forma como ele é construído, a forma como ele está colocado no próprio terreno, enfim, eu entendo que é isso. Desses prédios, principalmente modernistas e tudo mais, acho que esse daqui acabou sendo o mais interessante no sentido de conseguir manter essa integração de fato com a cidade, esse respeito mútuo e tudo mais, e não se rendeu às grades e vigas e afins, e continuou de fato com essa continuidade, entre que você não sabe onde termina a cidade, onde começa o público e o privado, né? Aquela coisa que é muito interessante e que ao mesmo tempo não inibe o fato da gente ter aqui apartamentos confortáveis e grandes e tudo mais, então não necessariamente você perde em qualidade para o condomínio em função dessa gentileza urbana, digamos assim. Sim. E essa manutenção, na verdade, né? Como você falou, ele não se rendeu essa coisa de se encerrar, de fechar para a rua ao longo dos anos, como aconteceu com outros edifícios, a grande maioria, na verdade. Uma coisa muito curiosa é que se você percebe um pouco qual é o comportamento das pessoas no entorno do prédio, lá embaixo no jardim tem uma pequena grade amarela, está meio que camuflada pelas vegetação, plantas, pela vegetação e etc. Ela marca de alguma maneira esse limite de uma forma absolutamente sutil e é muito curioso que as pessoas vêm para admirar o prédio, mas não ultrapassam essa linha. Naturalmente, dá a impressão de que existe realmente alguma coisa ali que demonstra, bom, daqui para lá não é mais rua, não é mais calçada, e existe esse respeito. O acesso pela Piauí com aquela escada absolutamente na calçada. E não são poucas ninguém pessoas. Sobe, quer dizer, você só sobe a escada se efetivamente for entrar no prédio. E não são poucas pessoas que vêm aqui comer, tomar um sorvete, coisa do tipo, e passam praça aqui, cheia tiram uma foto e direto você vê foto em rede social do prédio e tal, porque de fato tem esse apelo muito, muito simpático mesmo do público, entendendo ou não de arquitetura, que entende isso como algo bom. Assim. Aqui como um projeto bom, acho que esse é o grande X da questão. Assim. Um projeto bom é reconhecido por quem conhece tecnicamente ou por quem não conhece. Assim. Não precisa de muita técnica para saber que isso é bom. Sim. É uma das coisas incríveis da arquitetura, no fim das contas, que é essa capacidade de influenciar as pessoas e aqui acho que que convivem com ela, que estão no entorno, que moram nela, né? Ou não. E aqui tem um traço que eu acho muito legal, que dos prédios do Artigas, eu acho que aqui é o que ele conseguiu ter mais essa liberdade artística, no sentido de aqui você enxerga muitos detalhes construtivos e técnicas e tal, próximos à casa dele, que ele construiu. Então a história de ter a veneziana de madeira e tudo mais, e ter a estrutura de concreto que permite vãos maiores e uma abertura e tudo mais. Sim. As esquadrias metálicas que permitem também aproveitar de fato essa paisagem de fora para dentro. Então tem muitos detalhes e até as cores que ele usou aqui no prédio também
São muitos detalhes que ele usou na casa dele, que de é. fato é onde ele tem a plena liberdade artística. Então aqui ele conseguiu de fato imprimir toda essa liberdade, assim. E tem um detalhe que esse prédio é de 1946, o projeto inicial, aí parece que houve uma pequena alteração em 1948. Eu entendo que foi uma alteração talvez mais para torná-lo comercial de alguma maneira, que a família Mesquita que foi o incorporador desse caso. E ele foi finalizado em 1950, efetivamente. Nesse momento, a arquitetura modernista começava a se impor como uma tendência, né? Começava a ser respeitada, né? Exato, também procurada, né? Pelos incorporadores e aqueles que iam fazer prédios, mas tem uma coisa que é curiosa, porque os primeiros edifícios de Higienópolis, eles replicavam muito a moradia senhorial. Assim, vou trocar esse palacete, esse casarão, por um edifício residencial, e aí essa planta e essa configuração do apartamento replicava, de certa maneira, esse conviver do próprio casarão, do próprio palacete. Uma coisa muito compartimentada, muito serviçal. Exato. E o Louveira não tem muito isso, né? Ele já é, isso que eu acho assim, genial nesse projeto, é que ele é um projeto de 1946, mas hoje você entra no apartamento, você entra nesse apartamento aqui, e ele funciona. E ele funciona na dinâmica de vida que a gente tem hoje. Você tem uma planta que durou e vai durar ainda muito tempo, por conta dessa questão dele quebrou um pouco também esse formato na própria concepção do apartamento, né? Já tinha essa visão à frente até de respeito de pessoas e tal, de uma igualdade, assim, mas fora isso até a própria flexibilidade da planta por conta do sistema estrutural e tudo mais, que permite, se necessário, fazer esses ajustes sem grandes dores de cabeça. Aqui, originalmente, são 3 dormitórios e um grande banheiro servindo a todos eles, mas a posição de cada um desses ambientes é tal que você também consegue trabalhar, fazer suíte, fazer closet, abrir cozinha e sala se quiser, abrir tudo se quiser. E aí tem essa linguagem visual do Artigas que é muito interessante, dessas cores, aqui você pode mexer, aqui você não pode mexer, porque aqui é estrutural, aqui não é. Então isso também é muito legal. Fica meio que claro, né? Parece que está ali escrito pelo lado de fora. E lembra muito, sei lá, a linguagem dos aplicativos, por exemplo, hoje isso é aquela coisa muito autodidata, assim, você vê e você entende, ponto final. Em 2 minutos você entende a estrutura, você não precisa ser um grande conhecedor técnico, tipo, eu não posso derrubar esse pilar porque é estrutural. Tá em laranja aqui. Também, de qualquer maneira, a estrutura aqui ela acaba fazendo parte da própria estética do prédio, né? O Artigas, quando projetou esse prédio, ele já seguia um pouco mais a linha do Le Corbusier do que o Frank Lloyd Wright. No início do trabalho dele era muito mais wrightiano, e aí depois ele vai mudando um pouco de caminho, né? E essa coisa da estrutura fazer parte da estética, onde você tem não tem limite, né? Não, tem muito da Vila Savoie aqui, tanto em esquadria quanto em pilares e tudo mais. Essa aquela estética, parte de baixo, onde você tem os pilares. E o próprio enquadramento da paisagem em qualquer ponto de vista que você tiver. Então todas as janelas que você tem aqui são milimetricamente posicionadas para você ter, de fato, visões da cidade muito interessantes. Sem dúvida. Você olha aqui, por exemplo, você tem essa coisa da árvore entrando para dentro da sala, e isso vale também para os quartos, vale para a cozinha, que também tem uma esquadria enorme e maravilhosa, e um pequeno detalhe ali da janela Eu acho incrível isso, porque é uma moldura sutil, muito simples, que traz luminosidade para esse espaço que está um pouco isolado dessa grande esquadria, te dá ventilação. Essa ventilação cruzada, esse ar de casa mesmo, dá uma cara mesmo de sítio, assim, aquela coisa de viver bem, assim. Então, e é aquela coisa de ter usado a esquadria de madeira no quarto também para trazer mais esse conforto, digamos assim. Aqui a sala já tem essa esquadria metálica, a estrutura aparente de concreto, que também já remete um pouco a essa coisa mais descolada, do receber amigos e tudo mais. Então, acho que cada material foi milimetricamente escolhido também. Bem pensado, né? Para casar com toda essa ideia inicial, né? De construir esse prédio para quebrar com um monte de paradigmas e eventualmente até para trazer outro tipo de morador para o bairro, né? No fim das contas, é um apartamento de 140 metros quadrados, ele não é gigantesco. Sim. E querendo ou não,
até a época que foi construído, era um momento em que ainda se pensava como seria morar em São Paulo num edifício, né? Sim. Porque ainda era meio que novidade isso. Essa proposta aqui Então já era ainda uma tinha proposta uma- completamente Exatamente. fora bem fora do padrão, né? Ainda era um tempo de experimentação, e esse prédio acho que é um ícone dessa experimentação Sim. do morar. Sim. Tem uma coisa curiosa que parece que o primeiro anúncio de venda do Louveira é de 1954. Então, ele foi de 46 a 50 obra, construção e etc. E aí ficou pronto em 50, tem um Habite em 1950, aparentemente, e em 1954 ainda tentam vendê-lo, ou seja, deve realmente ter sido muito difícil paradigmas muito... encontrar pessoas que entendessem esse tipo de configuração de vida e de moradia. O que me leva também a pensar no seguinte, que tem uma coisa dessa nova forma de conviver em condomínio, também na forma como ele resolveu a questão de como colocar os prédios dentro do lote. Ou seja, esse lado de cá onde a gente está, que a gente está mais próximo da Piauí, todo ele voltado para a rua, e o lado de lá, ao invés do que seria eventualmente natural, que você vire os dois estar para lados opostos, ele não, ele jogou o estar para cá, olhando para o jardim, para o bloco que está mais para baixo na praça, né? Olhando também para o fundo do prédio, né? Para esse bloco de cá. Então uma coisa meio que quase que uma vila, sim, uma coisa de uma pequena comunidade mesmo, onde você tem as casas colocadas umas do lado da outra e você consegue olhar o seu vizinho de alguma maneira, sim, alguma coisa que acontece no quintal dele, sei lá. E acho que é mais um ponto que remete à casa dele lá, porque foi um processo em que ele questionou a prefeitura e colocou a prefeitura meio que numa berlinda no sentido de a prefeitura tinha aquele padrão de, tipo, qual que é a fachada principal? Não tem uma fachada principal. E fora não tem uma fachada principal, eu não vou construir alinhado à rua, eu vou construir ela com ângulo para te confundir mais ainda. Então a casa dele é exatamente isso, que é o que acontece aqui. Todas as fachadas aqui têm um afinamento, uma coisa do tipo, que você de fato fica perdido. Não dá para saber qual é a principal. Não tem uma principal. Não existe uma fachada principal. Exatamente. E parece que houve também algum tipo de... Teve diversos embates entre o Artigas e a família Mesquita com relação à questão do projeto. Um deles foi essa questão da posição mesmo. Você não vai colocar de frente para a praça, você não vai colocar nada. Então, você não vai ter uma janela grande olhando para a praça, o que seria absolutamente natural. Normal, de pensar logo de cara, né? Se eu tenho um lote de esquina voltado para uma praça, eu vou colocar a sala de estar voltada para a praça. E ele não fez isso, né? Ele pensa de uma outra forma, num conjunto de arquitetônico completamente diferente do que seria o padrão e continua sendo o padrão. Sim. Entendo que o Louveira tem isso também, né? Ele continua sendo uma escola, sim, uma aula de alguma maneira. Querendo ou não, ele estende a praça para o térreo daqui e onde seria o que esperavam ter a vista para a praça, ele meio que constrói uma escultura lá que vai meio que emoldurar a lateral da praça. Exato, e meio que chama também. Meio que faz um presente para a praça e traz a praça para dentro. Você fez arquitetura fora da capital, né? E o Louveira é estudado Sim, eu fiz em Bauru. Em Bauru é estudado bastante, tanto o Louveira quanto a obra do Artigas é super referência, não só em matérias de projeto, como em pensamento, assim, matérias de filosofia e tal, até porque o Artigas teve depois, mais do meio para o fim da carreira, um entendimento teórico e uma produção de texto muito grande, assim, então muito importante para a formação, e inclusive na minha formação em Portugal, eu cheguei a estudar o Louveira lá, porque eu estudei lá arquitetura paisagista. Então, eu estudava essa relação do projeto, do edifício com a cidade, e foi estudado lá também. Então, e assim, é uma referência mundial, de fato. E aí minha pergunta seria essa, assim, o que você acha que torna esse projeto tão importante que ele ultrapassa a cidade de São Paulo, ele é estudado e conhecido no Brasil inteiro e eventualmente até fora do Brasil, como essa questão referencial? Pelo fato de ser uma releitura de dois arquitetos muito conhecidos, que é o Wright e o Corbusier, mas não somente no sentido de uma releitura fria. Ele relê de uma forma muito brasileira, muito colorida, e acho que esse faz toda a diferença. Sim, assim, ele traz essa referência que você de cara, quando você vê o projeto dele, você enxerga a referência,
só que você enxerga a referência com uma criatividade que é raiz, assim, Sim. e que nenhum outro tem. É. E quando você olha a solução pronta, é aquele tipo de coisa que é muito simples. E aí você olha, nossa, como que eu não pensei nisso antes? De fato, são soluções pontuais, muito simples, mas que tornam o trabalho dele de fato único. Tem o Artigas tem essa relação muito grande com o Brasil, com a brasilidade. Acho que desde o começo, no fim das contas. Se você mesmo olha as casas... O começo da produção dele é um pouco mais branca, mais sóbria, então. Que é quando ele tá mais pro Wright. E Isso, quando ele, acho que a partir da casa dele, lá dos 30 e tal, que ele começa a experimentar um pouco mais a cor, e aí essa brasilidade vem mais à tona. Eu ia falar só da questão da cor. A questão da cor é claro que é muito evidente e acaba marcando muito os projetos, mas a própria concepção mesmo. Mesmo nas casas mais wrightianas, existe na disposição dos ambientes uma ideia um pouco mais do viver brasileiro. Do viver brasileiro, né? Com certeza. E aí depois, é lógico, que ele vai jogando isso cada vez mais como parte mesmo da linguagem dele, né? E aqui, para mim, ele meio que coloca essa será talvez a forma do futuro do viver brasileiro e é fato, né? Eu volto a dizer, é um prédio que funciona, é um apartamento que funciona para as famílias atuais e para a dinâmica atual, né? Bom, se lá atrás precisou de 4 anos para anunciar, hoje não precisa de muito anúncio para ninguém aqui, porque todo mundo quer morar aqui. Mais ou menos por aí. Obrigado então, Rafael. Valeu. Obrigado você pelo convite. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e não perca o próximo episódio do Prédios que Amamos.